Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, quarta-feira, dia 30 de outubro, estamos assim vivenciando a 30ª semana do Tempo Comum. E é com muita alegria que convido você, convido a sua família para hoje partilharmos a Palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Lucas no capítulo 13, versículo do 22 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo a caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começais a bater, dizendo: Senhor, abre-me a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começais a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vides Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, devemos viver da maneira melhor possível para conquistarmos a vida eterna. Essa é a tônica do Evangelho, ou seja, é a mensagem que o Evangelho nos transmite nesse dia de hoje. Sempre buscamos o bem, fazendo a caridade, sendo bom e humilde de coração, sempre pensando em ajudar o próximo, seja no que for necessário. É uma maneira de buscarmos conquistarmos a vida eterna, ajudar o próximo e, sobretudo, aqueles mais necessitados. Portanto, está constantemente se esforçando para estar no estado de graça e cheio do Espírito Santo, ou seja, conectados a Deus nas nossas orações, a exemplo daqueles profetas que já se foram, mas nos provaram que na dedicação ao servir ao próximo e no amor de forma única, alguns conquistaram a santidade. Que mesmo nas dificuldades é possível honrar o nome do Senhor e dar glória sempre. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, precisamos não só parecer, precisamos sim ser fiéis ao mandamento e ensinamentos de Deus. Perseverantes como autêntico cristão, pois sabemos que ninguém engana a Deus. Feliz é aquele que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que ama. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, vejamos que, seguindo para Jerusalém, Jesus dava aos seus discípulos as últimas recomendações, pois lá finalmente seria coroada a sua missão de Salvador da humanidade. E assim, ele lhes deu assim um direcionamento oportuno para nós também nos dias de hoje. Fazei todos os esforços possíveis para entrar pela porta estreita. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então veja que foi mais além nos seus ensinamentos quando lhe falou no dono da casa que fechou a porta para aqueles que achavam que o conhecia somente porque tinha estado com ele, dizendo: Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Meus irmãos, queridas irmãs, diante dessa realidade, nós também podemos refletir a respeito da nossa ação missionária, quando entendemos que, em seu nome, entretanto, continuamos com as nossas, ou seja, podemos assim entender que, convivendo com Jesus na oração, no serviço, no louvor, falando e pregando em seu nome, continuamos com a mesma injustiça. Ou seja, falamos de Jesus, mas não houve uma mudança em cada um de nós. Então se faz necessário termos essa mudança. Talvez nem tentamos entrar
pela porta estreita, pois as facilidades da vida nos atrapalham. Assim procuramos o que dá menos trabalho, o que não nos impede de satisfazer os nossos desejos, de nos colocarmos os nossos interesses acima daquelas pessoas que necessitam mais do que nós. E tudo isso é como uma armadura que nos impede de entrar pela porta da justiça. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a nossa adesão à salvação que Jesus veio nos dar implica no nosso esforço para superar as nossas inclinações para uma vida fácil, livre dos problemas e dos sacrifícios pessoais. Portanto, precisamos nos questionar em todas as vezes que conseguimos as coisas com muita facilidade, ou seja, sem esforços próprios, adotando o modelo do mundo, voltado somente para nós e esquecendo-nos que a justiça é o parâmetro que Deus definiu para chegarmos ao céu. E a justiça é a vivência do amor. A justiça é a vivência do perdão, da bondade, da partilha, da solidariedade, da renúncia. Consequentemente, a porta estreita é a justiça. Mesmo que tenhamos pregado em nome de Jesus, mesmo que nos achemos servos e servas fiéis, se não praticamos a justiça, não teremos lugar à mesa do reino de Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a justiça que precisamos praticar requer uma vida de renúncia de nós mesmos, uma vida de humildade, uma vida de serviço, de abstinência da nossa vontade própria, de domínio da nossa carne e de uma entrega absoluta ao Espírito Santo de Deus que nos conduz. Como está a sua justiça, amados irmãos, queridas irmãs? Você tem procurado o caminho mais fácil, que exige menos esforço, ou tem sido fiel à palavra e os ensinamentos de Jesus, que nos manda amar o próximo como a nós mesmos? Reflita nesse dia de hoje e se pergunte mais uma vez, como está a sua justiça? Portanto, peçamos ao Pai para nos conduzirmos pelo verdadeiro caminho da salvação, que passa pelo serviço misericordioso e gratuito a quem carece de seu amor e de sua gratuidade. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos sempre nessa paz de Cristo, que é o nosso Salvador. Assim seja. Amém.